Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do grande derby. Será que é o derby da virada para o Corinthians? Vamos falar do time ideal, a escalação do Dorival. Eu acho que pode ter uma surpresa. E como parar o Palmeiras no clássico? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo está na expectativa de que o trio fantástico esteja de volta. Depois de 4 meses. Poxa, é muito tempo, hein? 27 de março, eles estiveram em campo pela última vez na final do Paulistão. E vejam só, né? Conquistaram um título para o Corinthians. Já tinham sido importante no ano passado, quando o time não só sai do rebaixamento, como chega na Libertadores. Emenda 9 vitórias seguidas. Estou falando de Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse trio está de volta depois de 4 meses, março, né? Abril, maio, junho, julho. A gente está no dia 30 de julho, ou seja, 4 meses e 3 dias se passaram desde que eles estiveram em campo pela última vez juntos. Porque o Garro voltou a sentir uma lesão, o Yuri machucou, o Memphis também ficou afastado um tempo. Em algum momento, sempre um se ausentou. E o Dorival Júnior, por exemplo, que chegou depois, não conseguiu colocar os 3 em campo. Então, isso é um atenuante para o Dorival, tenho falado sobre isso. Também acho que o time melhorou sensivelmente nos últimos 2 jogos, contra Cruzeiro e Botafogo. Defensivamente, o Dorival já tinha dado mostras de que ele conseguia ajustar o time, especialmente pelos números defensivos, né? E mesmo o Kaká jogando, mesmo o Gustavo Henrique em algum momento, depois ele fixou o André Ramalho e o Gustavo Henrique. O time sofreu menos do que vinha sofrendo com o Ramon. A grande questão era do meio para frente. Era um time que eu ainda estava com dificuldade de entender. O Carrilho estava numa posição que eu não gostava tanto assim. Ele perdeu jogadores ali, ele teve que usar o Romero, o Thales, o Guinegão. Então, a qualidade ela acabou caindo. Os laterais também acabaram indo muito mal, tanto que o Bidu acabou ganhando a posição do Angileri. O Mateuzinho foi muito criticado. Quando ele não estava, o Léo Maná ainda mais. O Félix Torres chegou a fazer um ou outro jogo, interessante, mas depois acabou falhando também. Então, aí você chega à conclusão de que é melhor deixar o Mateuzinho por ali, melhor deixar o Matheus Bidu por ali. Eu acho que o Angileri também poderia ser titular, não sei o que acontece, se é uma questão de treinamentos, de opção do Dorival por uma questão mais ofensiva do Bidu, não sei. Mas nesse momento, Bidu e Mateuzinho são os titulares das laterais, André Ramalho e Gustavo Henrique da defesa, e a partir do meio para frente, a gente começa a montar um time para tentar entender de que maneira o Dorival pode armar essa equipe contra o Palmeiras. Eu acho que estará de volta, até porque ele vai conseguir ter o trio ofensivo, o tripé, que tão bem funcionou sob o comando do Ramon, que é um volante abrindo o meio-campo, e esse volante que o Dorival testou o Maicon por ali, testou o Bidon muitas vezes pegando a bola no pé do zagueiro, o Martínez muitas vezes. Esse volante é o Ranielli, não invente, Dorival. O Ranielli é primeiro homem, é primeiro volante, é o cão de guarda. É assim que ele jogou bem, inclusive, no segundo tempo contra o Botafogo. É assim que ele vem jogando bem e teve os seus melhores momentos no Corinthians. O Ranielli abrindo o meio-campo. Camisa 5 clássico. Ele tem que ficar ali na ponta do losango. Eu falei tripé, né? Porque a gente está falando volantes. Então tem 2 vértices, né? Um volante aqui e um meia aqui. Então o desenho tático seria um losango com os 2 atacantes lá na frente. Ranielli abrindo o meio-campo. E aí tem uma expectativa de que você use o Martínez, até pela intensidade que ele tem. E aí na direita, ou o Bidon ou o Carrilho. O Dorival gosta muito do Bidon porque ele auxilia o Garro na articulação do jogo. Mas a gente sabe que o Bidon ele também tem dificuldades na marcação, no combate e na intensidade, no dinamismo do jogo. Eu sou um fã do Bidon, acho que ele tem qualidade, mas tem jogos e jogos. Eu acho que não é jogo pro Breno Bidon, esse jogo contra o Palmeiras. Mas é só uma sensação que eu tenho. Pode ser até que ele faça o gol da vitória. Seja titular e faça o gol da vitória. Eu acho que o Corinthians sofreria mais no meio de campo se tivesse o Breno Bidon. E aí agora vocês vão se surpreender. Talvez, pelo momento técnico que viva, talvez
André Carrilho não comece jogando. Isso não é uma informação, é uma leitura que estou fazendo e, de certa forma, uma conformidade com o fato, porque eu sou assim alucinado pelo futebol do André Carrilho. Eu acho esse peruano fantástico, mas ele não vem bem. Desde que o Dorival chegou, ele não conseguiu ter o mesmo nível de atuação. E vou dizer mais até, fisicamente ele me parece um pouco abaixo. E o jogo vai exigir muito fisicamente. Então, eu não duvidaria se André Carrilho entrasse apenas no segundo tempo. Eu, de novo, gosto muito do Carrilho. Ele seria titular no meu time sempre. Mas eu tô pensando com a cabeça do Dorival e tô tentando entender o planejamento para o jogo. Eu acho que pode aparecer um Charles ali. Eu sei que tem torcedor agora que tá botando as mãos na cabeça. Pelo amor de Deus, o Charles no lugar do Carrilho. O Charles, ele é mais marcador, ele é mais perseguidor, ele é mais combativo. Mas então você tá me dizendo que o Corinthians não vai armar o jogo, ele vai só marcar? Bom, ele tem pessoas para isso, né? Do meio para frente. Ele tem o Memphis saindo da área, ele tem o Yuri fazendo facão, ele tem o Garro sendo o articulador, e ele tem Martínez para carregar esse jogo e o próprio Charles. Se o Carrilho jogar, acho que o time ganha muito em qualidade técnica a partir dali. A questão é se o Carrilho vai aguentar o ritmo do jogo. Porque o Palmeiras, tendo Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, tendo essa galera, gente... E outra, o Palmeiras do Abel Ferreira, embora esteja fazendo algumas conexões por dentro nos últimos tempos, né, com o Maurício, o Facundo Torres não é mais um cara de beirada, ou ele mas ele cai muito por dentro para fazer essa combinação. Mesmo sem o Richard Rios, o Palmeiras tem conseguido isso nos últimos jogos. O Palmeiras é um time que gosta de jogar em transição, e por isso fora de casa, às vezes se dá melhor do que dentro de casa, porque normalmente em casa o time adversário detém a bola, que é tudo que o Palmeiras gosta, o Palmeiras rouba essa bola, parte no contra-ataque e surpreende normalmente seus adversários. Esse é o cuidado que o Corinthians precisa ter. Porque quando perder a bola para o Palmeiras, se tiver desarrumado, já era. Como evitar que isso aconteça? Primeiro, uma estrutura defensiva para você não se expor tanto. Segundo, o perde pressiona. Perdeu a bola no campo ofensivo, morde, faz a falta, combate, briga, masca até essa bola não sair. Porque se essa bola sair com qualidade num passe da intermediária, pro Facundo Torres, pro Sousa, pro Vitor Roque, que tá lá brigando com o zagueiro, se essa bola sair com qualidade, é mais difícil. Então, o Corinthians vai ter que armar uma estrutura para pressionar o Palmeiras nessa saída de bola e não deixar se criar. E quando o Corinthians estiver atacando e perder essa bola, precisa matar a jogada imediatamente. Porque se o Palmeiras conseguir encaixar um contra-ataque, é difícil segurar. Então, essa é a arma principal do Palmeiras, que tem um mecanismo muito, muito fácil de troca de passes, com Piquerez abrindo muito pelo lado esquerdo, com ora o Maurício, ora o Veiga, muitas vezes que entra no segundo tempo, finalizando da intermediária, com os espaços que os adversários dão. Então, todo o cuidado que o Corinthians tem que ter é nesse sentido. Mas o Corinthians, então, deveria entregar a bola para o Palmeiras? Não acho prudente. Primeiro, porque você joga em casa. Segundo, porque você precisa construir uma vantagem, porque você está jogando em casa e decide na casa do rival. Terceiro, porque você é um grande clube igual o Palmeiras, não pode se apequenar, tá jogando em casa, você tem que ser o protagonista das suas ações. E por último, acho que isso seria tão arriscado quanto, porque deixar um adversário qualificado com a bola no pé, mesmo que você esteja recuado, mesmo que o Palmeiras tenha dificuldades nos últimos jogos de penetrar em defesas mais postadas, é sempre um risco, né? Você deixar o Palmeiras ali martelando. Uma coisa é você estar ganhando por 2-0, 1-0 e tal, e aí tá os 30 do segundo, 40 do segundo, você dá uma recuadinha, você entende uma pressão do adversário, você tenta sofrer ali nos minutos finais para garantir o resultado. Isso é uma coisa. Agora, desde o início, você não optar por agredir, simplesmente entregar a bola para os caras e dizer, vou ficar aqui atrás, estacionar um ônibus aqui na frente da área, não acho prudente. Primeiro, porque é pequeno você fazer isso. Segundo,
porque o Palmeiras vai martelar até a bola desviar em alguém, na mão de alguém, pênalti, não sei o quê, bater em alguém, entrar. Cara, eu sempre acho um risco você trazer o teu adversário pro teu campo. Então, joga lá na frente, marca lá em cima, marca lá, rouba lá, esteja próximo do gol. E aí, com esses 3 caras jogando pela primeira vez em muito tempo, o Garro, o Memphis e o Yuri, quando a bola cair no pé deles, a tendência é que você consiga construir um pouco mais. Fácil não vai ser, porque do outro lado o Palmeiras sabe disso. Sabe disso com o Abel Ferreira e vai tentar marcar todas as jogadas do Corinthians, especialmente as que caírem no pé de Rodrigo Garro. Quando o Garro pegar essa bola, vai ter 2 ou 3 na cola dele. Então ele vai estar marcado. Vai precisar de aproximação, especialmente do Memphis e dos volantes também, para poderem auxiliar nessa construção de jogo e o Memphis e o Yuri se movimentando bem lá na frente. Um jogo estratégico em que talvez se a gente fosse apontar um favoritismo, eu colocaria no Palmeiras pelo momento do time, porque o Corinthians melhorou nos últimos 2 jogos, mas ainda está muito distante do ideal. O Palmeiras deu uma osciladinha na temporada e tal, mas já voltou a conquistar seus resultados, aí já tem 2 vitórias, já está pensando né, na liderança do campeonato. Então, o momento do Palmeiras é melhor. O Palmeiras é muito bom visitante. O Palmeiras tem uma estrutura, tem um trabalho de mais tempo, então é inegável. Agora, quer dizer que o Palmeiras já ganhou? Evidente que não. O favoritismo, né, as pessoas às vezes não se dão conta, é só uma estatística favorável àquele time antes da bola rolar. Em termos de condições, em termos de nível técnico, numa análise individual e coletiva que você faça, né, e ela é muito subjetiva mesmo. Eu acho que é levemente superior ao Palmeiras. Agora, significa que o Corinthians não possa vencer o jogo, encarar de frente o Palmeiras e dominar a partida? Não, óbvio que não significa. É óbvio que isso pode acontecer. Então, vamos aguardar. Acho que o Corinthians conseguiu ter uma moral melhor depois dos últimos 2 jogos e tem uma perspectiva boa. E por que eu estou falando num derby da virada? Porque, cara, se perde, é eliminado, vai ser muito difícil segurar o técnico Dorival Júnior pela pressão existente. A gente aí estará falando de um trabalho insuficiente, um trabalho que não aconteceu e que no principal jogo do ano ele acaba fracassando. Então é inegável, né? Que ele pode sair caso venha uma eliminação. Ao passo que, se o Dorival elimina o Palmeiras, aí nós estamos falando de um confronto inédito em Copa do Brasil, em que o Corinthians terá eliminado o seu arquirrival. No mesmo ano em que ganhou o Paulista em cima do rival. E tirando a possibilidade de um título também do rival, que vai ter só a Libertadores, só, entre aspas, e o Brasileiro para disputar. A Copa do Brasil já fica pelo meio do caminho. Então tem muita coisa em jogo, que pode significar uma tranquilidade, uma sequência para o Dorival, ou então o fim da linha. O que vocês acham que pode acontecer? Concordam com a escalação? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Depois do jogo. Tamo aqui. Valeu, tchau, tchau.